papo hoje é um pouco mais difícil de falar. Eu vou falar sobre a relação materna, e o comportamento, dos seres de luz enquanto mães e enquanto, em relação ao filho, como se expressa a natureza, mulherista e a natureza dos seres de luz, né, biológica, e quais são as travas que nós temos ainda hoje, muitos caras têm, e como você passar por cima disso e conseguir se libertar e ser mais feliz, eh, entendendo um pouco sobre isso, né. Vamos lá, eu vou começar, eh, narrando o que é a vida de uma colher, né, que venha a se tornar posteriormente uma mãe. Porque antes de ser mãe, né, todas elas são colheres, é bom a gente lembrar isso. A natureza biológica está ali impressa de qualquer forma, tá? Às vezes nós, homens, a gente tenta, não enxergar esse tipo de coisa, né? No geral, né, quando você rompe a barreira do geral, talvez a barreira mais difícil de romper seja justamente você entender, e que a sua mãe também é parte disso, ok? Eh, já vai ter cara passando mal aí, né, nos comentários, será? Vamos ver. Mas é um tema difícil, né? Porque quando mexe com a mãe, o negócio fica feio, né? Assim, então não levem pro coração, galera. É uma análise minha, tá? Pode não servir aí pra vocês, se vocês não quiserem que sirva, ok? Então veja só, pra mim foi a pill mais difícil de tomar, de longe, né? Eh eu sempre gostei muito de fazer testes, né, sociais, principalmente depois que eu comecei a ter contato com esse conteúdo. Eh, claro, né, não sou um robô, um maluco que fica o tempo inteiro testando, mas vez ou outra, quando eu tenho oportunidade, quando vem a mim, eu testo, né. Eu acho que é uma coisa importante de se fazer para que a gente não fique achando que tudo que a gente fala aqui é um bando de loucura que a gente inventa da nossa cabeça, né. É importante você colocar a teste essa ideia, essa filosofia, esse modo de enxergar o mundo, para que você também tenha mais firmeza, nas suas convicções, né, e também saiba melhor como utilizar esse conhecimento a teu favor. Então, um dos testes que eu fiz foi justamente com a minha mãe, né. Não vou ficar entrando nos detalhes, mas basicamente eu queria entender, eh, quais das 2 coisas eram mais relevantes para ela, né, o amor materno ou o amor ao coletivo, eh, coletivo feminino, né, a ideologia delas, tá. Eh, então, você pode ter certeza, tá, cara, se a façam isso, eu até aconselho não fazer, tá, pra mim foi algo que não foi bom, assim. Eh, talvez alguém já tenha feito, pode deixar nos comentários aí pra gente, se informar um pouco, né, o que aconteceu também, entender num contexto mais amplo, né. Eu acho que um caso só, às vezes não é tão interessante, eu já vi outros, já conversando com colegas aí, mas, basicamente assim, vamos olhar a natureza crua como ela é, tá. Eu já vou desprezar num primeiro momento aqui o fator racionalidade, e aí na sequência eu vou inserir o fator racionalidade na conta. Então vamos fazer o seguinte, se você olhar pela teoria da evolução, né, você sabe que aqueles que sobrevivem e passam o gene adiante são aqueles que são mais adaptados ao meio, né. Você olhar a história da evolução da nossa espécie, você vai entender que alguns comportamentos que nós temos hoje, e a maioria deles, quase todos, né, quase a totalidade, eh, são comportamentos, de ordem, de preservação do indivíduo e da espécie, né. Então, algumas coisas são de ordem pessoal e outras de preservação da espécie. Essas coisas elas se sobrepõem, né. Eh,
em especial no caso das mulheres, existe um comportamento que é de autopreservação muito forte, muito mais do que no homem. O homem ele é mais sacrificial. Por quê? Né? Porque o papel do homem é justamente defender o bando, defender o grupo, né? Pelo fato de ele ser mais forte, pelo fato de ele conseguir ter capacidades cognitivas mais voltadas para a caça, né? Também, não só físicas. É, e aí o que que acontece, né? No caso delas é bem diferente. Você vai ver esse comportamento de autopreservação em tudo. Seja em tomar riscos, né? Não só físicos, né? Monetários e financeiros, né? É, no- é, Maior cuidado com as próprias saúde. Mulher adora um creminho, né? Um negocinho, cabelo, não sei o quê. Você vê que esse grau de frescura a gente não tem normalmente, né? É, e aí vem o outro aspecto também, que tá ligado à autopreservação, né? É que é o fator reprodutivo. Ou seja, para a espécie é mais vantajoso que ela fique viva. Por quê? Porque ela consegue replicar-se, né? Uma delas consegue gerar aí de 1 até 20, 30 seres humanos ao longo da vida, tá? Então, para a espécie é mais vantajoso você ter uma quantidade maior de seres humanos. E, portanto, elas entendem de forma natural, tá? Não é racional, que elas devem se preservar. E se elas precisarem que alguém seja destruído no processo, elas farão isso. Porque é mais vantajoso para a reprodução e para a sobrevivência da espécie. É claro que, né, o papel do homem é tão importante quanto, não no sentido mais reprodutivo, mas justamente de proteção da prole após a reprodução, né? Porque quem protege essa prole que é gerada é o homem, né? Então não adianta você ter uma sociedade em que tem várias colheres, sendo que não tem quem as proteja, quem forneça provisão e proteção. Então a lógica, na reprodução, ela é mais importante, né? A colher, né? Enquanto que socialmente o homem é muito mais importante. Bom, então entendam que o comportamento delas é de autopreservação e entendam uma outra coisa, e essa parte é difícil de engolir, é que se ela tiver que escolher, isso eu tô falando naturalmente, não racionalmente, ok? Naturalmente, ela tiver que escolher entre a prole e ela mesma, ela vai priorizar a si mesma, tá? Por quê? Porque se uma prole morre, ela pode fazer outras proles, mais 3, 4, 5 indivíduos. Isso é mais vantajoso do que ela morrer e a prole continuar viva, principalmente se a prole for masculina, tá? É, e isso daí é tão verdade, tá? Que quando uma mulher tem um problema na gravidez, tá? Nós escolhemos por salvar a mãe e não o feto. Vocês vão ver isso daí. Isso daí acho que inclusive é lei, tá? Se não me engano. É, mas os médicos sempre fazem essa opção, né? Me parece razoável do ponto de vista racional e também me parece uma coisa meio instintiva, né? Então entendam, galera. Se agora vamos trazer para o lado da ideologia delas, ok? Eu só estou provando para vocês, usando um pouco de teoria da evolução, que o comportamento, da tendência de comportamento delas é esse. Se ela tiver que escolher entre ela e você, ela vai escolher ela, ok? Tanto de um ponto de vista de preservação da espécie quanto de autopreservação. Faz sentido dos dois pontos de vista, tá? E agora, trazendo para o mulherismo, o que que acontece, né? É, Elas vão entender que o mulherismo, na cabeça delas, é um movimento que vai fazer com que elas se autopreservem, sejam menos afetadas pela violência, pela agressividade, etc. Tá? Então, se elas tiverem que escolher entre o mulherismo e a prole, elas vão escolher o mulherismo. E por que que elas têm que escolher? Elas já estão fazendo essa escolha, tá? Queira você ou não.
queira você ou não. Por quê? Porque cada vez mais que o mulherismo ele avança, tá? É, mais chances o homem tem de ter a vida cerceada. Seja através de uma negligência, de uma. Simplesmente de ele estar sendo ali, sofrendo um ataque na rua e ele não recebeu o devido cuidado, ou a justiça jogá-lo aí num encarceramento onde ele vai sofrer diversas atrocidades. é, Enfim, né? Vocês entendem, né? Ter a vida dele destruída, perder o emprego, qualquer coisa assim, ou ir pra cadeia por causa de uma colher mal intencionada que usa as leis contra ele, tá? E percebam que as nossas mães, elas não estão nem aí para isso, tá? Se você for pego por esse sistema, talvez ela fique triste, mas é o preço da ideologia dela, ok? Ela vai pagar esse preço. Entendem? Porque assim, se ela não tivesse disposta a pagar esse preço, todas elas se posicionariam ferrenhamente contra esse tipo de ideologia para tentar defender a prole, que é você no caso, o filho, tá? Mas elas não fazem isso, você não vê isso acontecer. Talvez se você pressionar, ela fale algo. Vai falar até papagaio fala. Falar, é errado isso mesmo, né? Pode sacanear o meu filho e tal. Mas quando é com a filha dela, ela usa contra. Ela usa o sistema a favor dela. Quando é com uma colega, com alguém que ela conhece, uma mulher, principalmente se for contra ela, ela vai usar, tá? Então percebam que a lógica delas é a lógica das colheres. Só existe as colheres. Nós somos objetos que trabalham para elas, ok? Objetos que trabalham para elas. Lembre-se dessa palavra. Então, naturalmente, não sei se vocês concordam comigo, mas a tendência é que elas é, escolham o mulherismo, tá? Agora vamos pensar do ponto de vista racional. Eu gosto muito pouco de usar o lado racional na conta, por quê? Porque, cara, a racionalidade humana ela é extremamente limitada, tá? É ali só a casca do nosso cérebro, né? Então, você aí usa, na verdade, a parte racional do teu cérebro ali é menos de 5% da tua massa encefálica aí, tá? Então, cara, é, a gente é limitado, embora não pareça, a gente acha que não, tá? Se você tem dúvida disso ainda, tente fazer uma dieta e ver se você consegue manter por muito tempo, tá? Os teus impulsos vão te colocar numa posição de desistir logo. Isso é bem mais forte, tá? São poucos que conseguem manter disciplina por muito tempo, tá? Então isso daí já mostra uma dificuldade em controlar o lado racional do cérebro, né? Todo mundo sabe que não deve comer hambúrguer e tem que comer salada, mas nem sempre você toma a decisão racional, na é verdade, tá? Então, dá pra gente desconsiderar muita coisa. Mas do lado racional também, elas já foram condicionadas a isso, a manter essa natureza ao máximo, tá? É, e eu, quando eu fiz o teste, né, com a minha mãe, checkmate, cara, deu certinho, tá? É, Pensei, vamos ver o que que ela, se ela vai agir como mãe ou se ela vai agir como colher. Qual dos dois que ela vai preferir? E ela preferiu agir como colher, tá? Como que eu fiz isso? Ah, você tentou depilar a tua mãe? Não. Eu mandei alguns vídeos bem específicos. Então, mandei um vídeo de uma filmagem da casa de um cara em que a colher estava fingindo que estava sofrendo uma, né, doméstica para tentar acusar o cara, chantagear, extorquir, fazer chantagem para conseguir bens e sair no divórcio mais de boa. Enfim, uma situação filmada ali que estava bem claro e ela simplesmente no primeiro momento ficou em silêncio e não falou nada sobre, ou seja, é aquela hipocrisia, né? Quando é com o cara, vamos fingir que não estamos vendo. Aí eu continuei pressionando, mandei mais um outro vídeo, mandei mais uma outra coisa, mandei, o que que você acha? E tal, ela, nossa, horrível, né? E tal, aí comecei a pressionar mais um pouco pra ver o que ela falava, se ela soltava a máscara, né? Então ela foi, começou a meio me acusar no primeiro momento de falar que eu estava com um comportamento estranho, que eu estava extremista, que ela não concordava com o que eu estava falando, que não era assim, não era bem assim, aquela coisa, não eram todas.
e blá blá blá. Então ela começou, o agente Smith começou a virar ali o agente, entendeu? Quem já viu o filme aí sabe do que eu tô falando, né? E aí, cara, você vê a verdadeira natureza, ok? Você vê a verdadeira natureza. Ou seja, tipo, olha, isso poderia acontecer comigo, sabia? E ela, tipo, agiu, tipo, foda-se, é o preço a se pagar, tá? É mais ou menos essa tradução do comportamento que eu percebi, ok? É... Mais uma vez, galera, entre o discurso dos seres de luz, né? E as atitudes, existe um abismo, tá? Pode ser que numa dessa, não aconselho fazerem, mas se fizerem um teste desse, pode ser que numa dessa ela coloque a mask feminina, tá? A mask peel feminina existe. E ela vai, nossa, que horrível e tal, vai fazer aquela propaganda. Mas você vai ver que na hora do vamos ver, é o mulherismo quem manda, tá? Na fala e na atitude dela, tá? Então tomem esse cuidado, obviamente. É, eu quero que vocês entendam uma coisa. Antes de ser mãe, elas são colheres, tá? E a natureza delas é implacável, cara. Elas agem de acordo com a natureza delas, muito, muito sem freio, ok? Muito, muito sem freio. Elas não acham errado, muito, muito, muito. Elas não acham errado o que elas estão fazendo, tá? Elas acham que elas estão certas. Não importa quantos caras sejam injustiçados, quanta coisa errada aconteça, elas vão continuar dizendo que elas estão certas e batendo o pé e ponto final. Mesmo se for com você, ok? Mesmo se for com você. Entenda isso. Não quero disparar a rage de ninguém aqui, mas a realidade é essa, tá, cara? Eu só tô tentando te alertar, tá? E por isso que eu tô falando. E eu já fiz esse teste, eu já me sacrifiquei por vocês. Não façam isso daí, ok? Você vai arrumar um problema com a sua mãe, cara. E você talvez já perder a admiração por ela muito, tá? Porque eu perdi bastante. E aí você pode fazer um exercício na tua cabeça, se você lembra da tua vida toda aí, você vai ver que, cara, não sei, depende muito do caso, de caso a caso, né? Mas eu sou filho de Mi, Sol. Então, cara, eu lembro do comportamento quando ela era mais nova, os namorados e todas as questões que eu passei. E hoje eu olhando como adulto pra trás, eu entendo muitas coisas que eu não entendia na época, tá? E você vai ver que, na verdade, assim, você é só um filho que aconteceu no meio do caminho e pra ela é a vida dela que importa. Você foi provavelmente um problema que talvez ela contornou e que ela conseguiu levar na boa e que ela tenha um certo amor, tá? Não tô dizendo que não tem, beleza, galera? Ela tem um certo amor materno que também é natural, né? Para proteger a prole também é um instinto da colher, né? Mas que essa proteção ela tem um limite, tá? Até se você olhar o comportamento de outros mamíferos, que inclusive compartilham mais de 98% dos genes com a gente, você vai observar isso. Um hamster, por exemplo, quando ele rejeita a prole, a fêmea, ela come a cabeça do filhote, ok? Para isso, para proteger outros filhotes que ela escolheu, para você ter noção. É aqueles que vão sobreviver. Isso daí acontece em diversos grupos de mamíferos, tá? Se vocês acham que eu estou falando besteira. Observem outros animais muito parecidos conosco, principalmente os primatas, beleza? Chimpanzé, bonobo, macaquinho mesmo, sei lá, cara, tudo que é espécie de macaco você pode observar, porque eles são muito, muito parecidos com a gente. E você vai observar diversos comportamentos desses, tá? Em especial, vejam como é o comportamento de fêmeas com machos e de fêmeas com as proles. Deem uma pesquisada, mas só para vocês terem uma ideia, quem não conhece a questão do dimorfismo sexual, né, que é a diferença entre os diferentes dois sexos, né, que existem. O gato, por exemplo, tem pouquíssimo, né? Você olha para um gato, você não sabe se é fêmea ou macho. No humano tem muito dimorfismo. A diferença entre os dois, né? É,
Existem espécies em que o dimorfismo ele privilegia a fêmea, ou seja, a fêmea é mais forte que o macho, tá? Isso acontece em alguns grupos de mamíferos, em especial a hiena ali. A maioria, o macho é mais forte, né? Em insetos nem se fala, a proporção de tamanho a desproporção é muito grande. Então, por exemplo, a viúva negra, ela só usa ele para reproduzir, depois ela usa ele como alimento para prole, para você ter uma ideia, tá? O papai. Em mamíferos essa proporção é menor nessa diferença, mas existe no grupo das hienas. Então vocês pesquisem aí um pouquinho para ver o que que as hienas fêmeas elas fazem com os machos de hiena, para você entender o que que é o comportamento feminino aliado a um poder de agressividade maior do que do macho, tá? Que é o que está acontecendo na nossa espécie hoje. Embora não pareça, tá? A agressividade humana ela não é só força muscular. Então, o que está acontecendo hoje é que elas estão com maior poder de destruição do que a gente, tá, galera? E o que a gente está vendo, esse comportamento, é muito parecido com o que acontece lá no grupo das hienas. Vou deixar de pesquisa aí para vocês darem uma olhada como é que é a vida de uma hiena macho, o que que elas fazem. Beleza, galera? Então, ó, o papo hoje é esse. Façam um exercício de olhar aí a vida da mãe de vocês quando vocês eram crianças, ela era nova. Veja se não tinham comportamentos muito parecidos com essas aí que a gente conhece hoje em dia. Claro, dadas as devidas condições da época, tá? Vejam se o comportamento com os namorados, maridos, como que era, com o teu pai, se for o caso. E comece a entender os momentos em que ela se priorizou ao invés de te priorizar, tá? Eu tenho na minha cabeça vários exemplos meus, beleza? Qual que é o intuito disso? É fazer você ficar com raiva da pessoa? Não, tá? O intuito é vocês entenderem para que vocês não caiam em armadilhas, porque as armadilhas existem fora da família, existem dentro da família também, beleza? Se cuidem aí, galera. Deixa pra mim aí nos comentários o que que vocês pensam disso. E cuidado com o complexo de Édipo, porque se você não cortar o cordão umbilical, ele vai te enforcar. Beleza? Valeu.